Oi pessoal, aqui mais uma vez com vocês, eu, a Tia Lari, a Larissa Mareiros, com mais um programa aí levando o melhor da informação aqui pelo grupo Revelar, pelo nosso canal Revelar. E hoje com a gente falando sobre comportamento adolescente, sobre saúde juvenil, saúde do jovem, uma interação de informação. Nós estamos com o professor Tony José, é um professor aqui da faculdade da Unifac, Universidade Católica de Mato Grosso, e a gente vai falar um pouquinho de cada coisa, para que você tenha o melhor esclarecimento possível sobre os assuntos que a gente vai abordar. Tudo bem, professor? Tudo bem, Larissa. Muito obrigado pelo convite. Sejam todos bem-vindos a esse bate-papo, a essa roda de conversa. O objetivo e o intuito hoje é que a gente possa levar um pouco de informações para a realidade de vocês. Vamos começar então, professor, com um assunto que muita gente, muitos pais se preocupam na atualidade, ainda mais com esse avanço tecnológico. Jovem, adolescente, criança, cada vez mais interagindo aí na internet, cada vez mais deixando um pouquinho desse convívio de família, dessa interação familiar. Qual que é a dica que você dá para esses pais, para trazer mais esses filhos para o convívio familiar, para essa roda de mesa de família, porque hoje já não existe mais? A adolescência é um período da vida que é um preparo para chegarmos lá à fase adulta. E nessa fase, o jovem, o adolescente, ele passa por intensas mudanças e transformações biológicas, psicológicas e sociais. Com o avanço da tecnologia, parte dessas mudanças elas passam a ser vivenciadas no contexto do celular, do computador, da internet. Então, uma dica para os pais é procurar estar mais próximo dos seus filhos, conversar mais sobre assuntos do cotidiano, procurar estabelecer uma relação na qual você busque identificar fatores estressores para esse jovem no cotidiano diário. Buscar também promover momentos de interação, passeios, viagens, piquenique, aquelas coisas que a gente vivenciava no passado e que agrega muito essa relação dos pais com os filhos e a sociedade, como um todo. Professor, outra situação que a gente visualiza bastante na atualidade é a saúde mental dos nossos jovens, a saúde mental das nossas crianças. Cada dia que passa, a gente tem mais crianças sofrendo de depressão, mais crianças tendo algum tipo de problema, interferência no comportamento, por vários fatores externos que acabam afetando. Primeiro, como identificar que meu filho precisa de ajuda e como identificar que realmente algo está fazendo mal para o meu filho? Como é uma fase intensa de mudanças, de descobertas e aprendizados, digamos que o normal de um jovem, de um adolescente, é que ele interaja com as pessoas, com a sociedade. Então, um dos primeiros sinais e sintomas desse sofrimento mental é o isolamento social. É um jovem, um adolescente não querer ter contato com a escola, com os colegas, com a família, se trancar no quarto, não ter esse convívio externo. Para além disso, existem outros sinais e sintomas, como, por exemplo, a automutilação. Então, esse jovem começa a se comportar, é uma forma também de querer expressar, externalizar esse sofrimento dele. Um outro sinal muito comum nessa época é o consumo do álcool, de outras drogas, podem ser elementos que ele busca para querer compensar esse sofrimento interno. Essa não aceitação, essa não conformação com alguma questão, seja de ordem física, biológica ou social. Hoje, professor, até buscando algumas informações, em outros programas a gente comentou sobre isso já, e alguns são dados assustadores em relação ao jovem brasileiro, porque hoje dizem que nós estamos na geração neném, que é a geração que não quer nada. Geração que não trabalha, geração que não estuda, e nós tivemos realmente um número muito grande ano passado, por conta da academia, da abstenção, que a gente diz, em relação ao jovem dentro da sala de aula, a criança dentro da sala de aula. Isso foi muito notório e acaba sofrendo várias consequências em relação a isso. Como que a gente faz para atrair esses jovens novamente para dentro da sala de aula? Porque já não era tão atrativo. A internet se tornou atrativa e a sala de aula se tornou
a prisão, né? Nenhum jovem que está na sala de aula. Pelo contrário, né? Estar na sala de aula é uma coisa de estar preso numa cadeia para eles. E como mudar essa realidade? Ainda há tempo de mudar essa realidade? A mudança, ela perpassa no modelo educacional. Nós estamos vivenciando uma escola do século XIX, onde as pessoas precisam estar sentadas em carteiras, onde há um currículo engessado, e tudo mudou, menos a escola. O mundo, né, o avanço da tecnologia, da inovação, do empreendedorismo, de outras cadeias que permeiam toda aquela questão da revolução científica, industrial e digital, mudou, mas a escola não mudou. Então, as escolas precisam se estruturar para essa nova realidade, para esse jovem do século XXI, que eu discordo, não é um jovem que não quer nada, é um jovem que está muito além da realidade, né, dos dias atuais. Então, esse jovem, ele aprende muito mais através da robótica, da informática, do celular, e a escola insiste no quadro negro, no giz, no data show, no cristal branco. Então, acho que a gente precisa reinventar os processos educacionais. Precisa se adotar uma pedagogia que esteja aliada com a tecnologia e que dialogue com essa realidade do século XXI, né, com essa realidade dos jovens. Eu digo que hoje o bebê ele já sai do útero da mãe com o celular na mão. Porque é muito comum criança com 2, 3 anos já se interagindo com o celular. E os professores, até antes da pandemia, né, muitos deles ainda não sabiam nem manipular o celular. E a pandemia nos mostrou que realmente nós estamos na era digital. Né? Sem a tecnologia nós não vamos conseguir também atrair os jovens para esses espaços. E chegou-se também numa fase da humanidade aonde, né, as principais profissões do futuro, elas não estavam diretamente relacionadas à tecnologia. Jogos digitais, né, sistema de informações, então hoje está muito atrelado a essa questão tecnológica. Então é preciso inovar também nos processos educacionais. O que você me falou me fez lembrar duas situações que vamos pontuar aqui para você poder nos esclarecer. O professor é novo, gente, por isso que não tem como falar senhor, é você. E uma pessoa de bastante conhecimento, pelo que vocês estão vendo aí. Você falou dessa questão do engessar, tirar essa tradição, né? Porque a escola hoje, ela continua sendo aquela tradição dos séculos e séculos atrás, do quadro negro, né? E você comentou sobre isso, adaptar a realidade. O que falta? Falta políticas públicas para que entre nessa realidade, ou falta realmente que o professor acompanhe e leve para dentro da sala de aula essa mudança? Um dos pontos que eu quero comentar é sobre isso. Aí você pode responder, para não ficar uma pergunta em cima da outra, eu vou fazer a outra também em cima do que você falou. Ok, eu acho que o principal desafio, Larissa, e quem nos acompanha aqui através das redes sociais, é a questão do espaço institucional. A gente teria que detonar todas as nossas escolas e construir espaços que propiciassem a questão coletiva. Porque quando eu coloco o aluno em fileiras, eu dou a dimensão para ele que a vida é individual. Como que a gente vai trabalhar e fomentar o trabalho em equipe, a cooperação, a solidariedade, se o aluno está sentado um de costas para o outro? Então, os arranjos educacionais, as estruturas físicas, elas precisam ser adaptadas para a realidade do futuro. E aí, sem dúvida, né, a importância também de laboratórios com tecnologia, com inovação, aonde esse jovem, através da criação, por exemplo, de um aplicativo, aonde ele possa aprender gramática, ortografia, matemática, física e química, através desse projeto de construção de um aplicativo. É possível, né, nós temos no Brasil e no mundo experiências inovadoras e inspiradoras que nos dão conta desse desafio que é pensar a educação do século XXI. É interessante que você fale, e o segundo ponto que eu queria comentar com você, as escolas, como você falou, teriam que destruir, reconstruir novos modelos. O profissional da educação hoje está preparado para isso? Não. Como que a gente tem que preparar? Que depende de quem? Para a gente preparar esse profissional da educação para lidar com esses jovens que precisam de se sentirem mais confortáveis dentro do ambiente escolar. Eu acho que o primeiro passo é o professor ter a concepção que ele é um profissional. Eu acho que falta muito nos colegas.
Se você tem essa dimensão de você é um profissional, você tem que investir na sua carreira, na sua profissão, na sua formação. E essa transformação, ela perpassa pela formação permanente, né? O profissional que está em sala de aula, ele precisa todos os dias, constantemente, buscar se atualizar. E hoje, né, é assim, impossível atuar na esfera da educação, seja pública, privada, se não pensarmos nessa questão da importância de investir na carreira docente, né, nessa formação permanente. E você acha que o Brasil, vamos falar de Brasil, porque a gente está nesse período eleitoral, as pessoas, os candidatos, né? Porque começa pela educação. A gente tem países aí que são referências na questão da educação, como Singapura, Coreia do Sul, mas que conseguiu renovar e estruturar através da educação. Só que lá a educação foi bem na questão da disciplina, 100% em cima do sim ou não. E nós vivemos outra realidade, como você acabou de falar. Você acha que isso também depende dos políticos quererem fazer? Porque às vezes eu sou professor, estou lá, eu não tenho estímulo nenhum, eu não tenho expectativa nenhuma, eu não tenho por que fazer. Por que eu vou fazer para um aluno, sendo que eu não tenho nenhuma carreira decente para poder, pelo menos para poder ler um livro e para aplicar para o aluno um exercício diferenciado? Nós estamos num momento político importante no Brasil, que é as eleições, né, presidenciais, e eu acho que a educação precisa ser uma prática, ela tem que sair da zona do discurso, porque é sempre o discurso saúde e educação, mas na prática, né, a gente não visualiza os investimentos necessários na saúde nem na educação. Realmente, a educação é a base de tudo. Eu digo que a educação é a luz que nos possibilita enxergar além do horizonte. Então, sem educação, nós não vamos a lugar nenhum. E é preciso que haja investimento na questão da infraestrutura, da tecnologia, mas que haja também uma política de formação permanente desses profissionais, para que eles possam ser motivados, estimulados, né, a sair da zona de conforto e buscar sempre estar nessa zona da busca do conhecimento, da aprendizagem e do crescimento, para que a gente possa mudar toda essa estrutura, toda essa lógica educacional do Brasil nos dias atuais. E eu acho que parte muito dos adolescentes também essa força, essa garra de nos contagiar para que a gente possa mudar toda essa lógica que rege o Brasil nos dias atuais. Você falou uma palavra que eu vejo muito entre os jovens, né? Eles são estimulados, né? Tem que estimular, como o jovem também tem que estimular o professor a querer fazer mais por eles. Só que o estímulo também começa dentro de casa, né, professor? Sim. O estímulo começa nas referências que nós temos básicas dentro de casa, onde entra a questão da política pública, porque se eu não tenho alimento dentro da minha casa, se eu não tenho uma estrutura dentro da minha casa, se eu não tenho um trabalho, né, qual que é o estímulo que eu estou dando para o meu filho? O que o meu filho está vendo ali que ele possa fazer diferente? É claro que a gente conta com algumas pessoas, alguns jovens, que por sentir essa experiência dolorida, busca algo melhor. Mas a maioria tende a achar que aquela situação ali é a situação que eles vão viver o resto da vida, então eles não buscam mudança alguma para isso. Dentro do ponto de vista do senhor, que o senhor já viu, já visualizou, dentro tudo que eu te falei, você acredita que realmente a base familiar é quem estrutura um jovem, um adolescente aí para saber o que quer, saber o que vai ser? Eu creio muito nessa concepção que o ser humano ele é construído, né, e constituído a partir das suas experiências. E as primeiras experiências que nós temos, Larissa, né, na primeira infância, principalmente, elas se dão nos nossos lares, na nossa família, né, na comunidade na qual nós estamos inseridos. Então, algumas premissas e alguns valores, eles precisam ser cultivados desde o nascimento dessa criança, e aí a escola e a sociedade como um todo vai potencializar esses princípios ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa existência. Mas, sem dúvidas alguma, a família é a base estruturante do ser humano. Desse ser que é uma criança, que depois vira um adolescente, que depois se torna um adulto e um dia envelhece. Então, são as experiências familiares que a gente precisa hoje também, né? A gente precisa
precisa pensar, discutir com família, porque ao longo da evolução humana, a família ela foi tendo diversas possibilidades, diversos arranjos. Mas independente do arranjo, que nesse seio familiar, os pais, os avós, os tios, os irmãos possam ter um diálogo efetivo, uma escuta qualificada. Eu sempre digo que, como adolescente, é muito mais importante você escutar ele de forma qualificada do que muitas vezes intervir. Então é preciso entender o que ele está vivenciando, as dores, os anseios, os medos, as inseguranças, que são muito comuns nessa fase das nossas vidas, através de uma escuta qualificada, através do cultivo de um afeto, de boas relações e também do diálogo. Eu sempre digo que o diálogo ele é o combustível para a gente unir pessoas, unir uma sociedade, uma coletividade. Sem o diálogo também não é possível acolher esse jovem durante essa experiência que é a adolescência. E eu digo que é uma experiência muito bacana, Eu lembro da minha adolescência, você deve lembrar da sua também. É uma fase muito interessante e que nos prepara para a vida adulta. Interessante falar com o professor Tony, e vou falar para você, Tony, o que ficou mais marcante nessa entrevista foi que você comentou sobre o formato de dentro de uma escola. Eu acho que me chamou muita atenção. Eu nunca tinha escutado, pode ser que muita gente comente, não sei, mas eu nunca tinha escutado sobre isso, de fazer um formato diferenciado aonde vai de encontro com a necessidade dos jovens de hoje em dia. Isso é muito legal, muito bacana, até porque o jovem que está nos assistindo, ele vai sentir que realmente é o que ele quer, é o que ele precisa, é ter estímulo, é ter vontade. É igual você acabou de comentar, ouvir o jovem, saber das suas dores, das suas angústias, e é o que falta um pouquinho de traquejo de nós, adultos, poder chamar, vem cá, vamos conversar, vamos ver se está bom, se não está. Até que o papai e a mamãe têm que fazer esse papel, porque é primordial, porque o jovem não consegue sair de casa, é o jovem que busca fora e acaba encontrando outros meios que não são os adequados para você tomar um rumo na vida e ter um futuro promissor. É o que a gente sempre bate na tecla, ter um futuro promissor. Mas, professor, eu quero realmente agradecer. O nosso bate-papo foi rápido, o nosso bate-papo poderia demorar longas horas aqui com você, horas contigo, mas a gente vai voltar para conversar. Quero depois ver contigo essa questão do projeto aí, fazer um projeto aí, quem sabe algum político aí nos ajuda a inserir esse novo formato dentro das escolas, que eu acho que é muito importante. Mas quero deixar para você mandar mensagem para os nossos adolescentes, nossos jovens, os nossos pais que estão ouvindo a gente aí mesmo pelas redes sociais. Obrigado, Larissa, me coloco à disposição desde já. Eu acho que o principal desafio da humanidade hoje é construir espaços de acolhimento. E a escola precisa ser um espaço de acolhimento, da mesma forma que a família, que a igreja, que a comunidade, que o ambiente de trabalho, que a faculdade, precisam ser espaços de acolhimento, para acolher essas pessoas que são diferentes, que têm histórias de vidas distintas, que vêm de origens sociais distintas, que possuem sexo, gêneros distintos, raça, cor, etnia distintas. Então a escola precisa ser um espaço de acolhimento. Eu acho que o desafio é esse. Como pensar a escola num espaço de acolhimento? A cooperação, onde o professor ele seja um profissional que coordene todo o processo de ensino e aprendizado, mas que ele não seja o protagonista. Quem precisa ser o protagonista é o aluno, é o adolescente, a criança, é o adulto. Então, eu acho que a gente vive, nos dias atuais, uma crise existencial, e aí a gente precisa investir muito no diálogo. As políticas públicas, elas precisam ser mais assertivas e mais efetivas também, E o adolescente, ele precisa ser um ser humano considerado, e visualizado pela sociedade. Eu sempre digo que a gente olha para a criança, para o adulto e para o idoso, e o adolescente fica perdido no meio desse caminho. Então é preciso pensar também em espaços que possam acolher esses jovens, para pensar a questão da orientação vocacional, da formação profissional, do desenvolvimento de tecnologias. Eu acho que a escola precisa também ser um espaço de projetos
né, uma incubadora de novas ideias, né? Eu acho que essa vibe do startup, né, é uma coisa importante também para as escolas absorverem. A questão dos espaços makers, que são espaços de criação, de empreendedorismo e inovação. Então eu acho que a gente precisa, enquanto sociedade, olhar para o adolescente e construir na nossa realidade social um espaço de acolhimento para esse jovem. E vai ser um acolhimento, a escuta, a humanização dessa relação com os adolescentes, o caminho para a gente superar as drogas, o alcoolismo, a gravidez na adolescência, a depressão, o suicídio, a automutilação e tantas outras coisas que afligem os jovens no período aí dos 10 aos 24 anos, né? A gente tem 2 recortes de adolescência. Eu gosto muito do recorte da OMS porque ele é mais extenso e ele consegue que o adolescente é um ser com 10 a 24 anos. O ECA fala que é de 12 a 18, né? Mas a gente continua um pouco mais adolescente depois dos 18, então eu considero até os 24 anos. Quero me colocar à disposição, dizer que a UNIFAC, a União das Faculdades Católicas, é uma instituição que tem 2 anos, né, vai completar agora em outubro, e é um espaço onde a gente tem buscado, né, com muita dificuldade, mas com muita força de vontade, em desconstruir toda essa lógica de formação, pensando realmente, né, a faculdade, a universidade como um espaço de socialização, de desenvolvimento das habilidades relacionais, de escuta, de respeito, de trabalho em equipe, de cooperação, mas também de solidariedade. Então, acho que esse é o caminho para a gente pensar o futuro da educação e o futuro também da formação dos nossos jovens. Gratidão, um grande abraço. E aí, galera, ficamos por aqui. Mais um Revelar com Larissa Malheiros. Agradeço ao professor, ao Unifac, a oportunidade e com certeza voltaremos com mais um assunto para a família aí, para que você fique antenado. Até mais!